Eu vou conversar agora com o presidente da Infli CDL de São José, Marcos Souza, a respeito aí, enfim, dessa paralisação do dia 28, esses manifestos, né? Na verdade, de que forma, né, essa greve convocada pelas centrais sindicais afeta aí a questão do comércio em geral. Presidente, boa tarde. Boa tarde a você, aos ouvintes. Já dá para falar em prejuízo, não? Absolutamente, os prejuízos são incalculáveis. Nós temos um histórico de participação, que nós podemos chamar, e é conhecido amplamente como esquerda, né, dessas manifestações dos sindicatos, e que não trazem nada de positivo ao processo, não colaboram em nada, né? É o famoso rebelde sem causa, quer dizer, tem uma causa, mas não tem explicações para a causa. Contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, contra o governo Temer, que o PT e os seus filiados esquecem que votaram e foram parceiros do PMDB por longa data, né? Ou seja, o Temer está lá em função do próprio Partido dos Trabalhadores. Mas o que revolta a sociedade como um todo, e eu não falo especificamente da classe empresarial, mas de quem precisa produzir, de quem precisa trabalhar, de quem precisa levar os seus filhos para a escola, para a creche, de quem precisa dos hospitais, enfim, de quem precisou hoje pela manhã viajar na Grande Florianópolis e teve dificuldade de chegar no aeroporto Ercílio Luz, um completo absurdo. Então essas manifestações, eu acho que todo o direito de se manifestar, de ser contrário, ele é válido, é constitucional, desde que não atrapalhe o direito de ir e vir dos demais cidadãos, né? E as forças de segurança deveriam ter atuado de forma mais rápida e mais urgente para evitar que BR-101, SC-401, acesso ao aeroporto, essas vias principais fossem interrompidas da forma que foram, né? De forma até agressiva, tendo fogo, enfim. Isso é inaceitável e traz prejuízo a todos nós, não tenha dúvida disso. Bom, presidente, para a classe empresarial, né, a nova lei da terceirização e as reformas trabalhistas e previdenciárias, o senhor acredita que elas são necessárias? Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós estamos trabalhando com uma lei trabalhista da década de 40, as relações de trabalho mudaram completamente, o mercado mudou completamente, todos os países que persistem em leis trabalhistas extremamente engessadas não evoluem, muito pelo contrário, países de primeiro mundo evoluíram por ter flexibilizado as relações de trabalho, pensando no empreendedorismo, pensando na geração de emprego e renda, pensando no indivíduo como específico e exclusivo gerador de riqueza. Somos nós que geramos riqueza. E volto a dizer a você, não falo como empresário, falo como cidadão. O cidadão gera riqueza, ele precisa administrar isso, ele precisa trabalhar isso. Então, não foram retirados direitos, foram flexibilizados os direitos. Né? A convenção, as convenções coletivas se sobrepondo à CLT, permitindo uma livre negociação entre as empresas e seus colaboradores, a própria Justiça do Trabalho, né? O que se espera é que se diminuam essas ações para que se tenha mais tempo para produzir, se preocupe menos com tanta demanda judicial. O Brasil é campeão nisso, né? É uma das coisas que não nos orgulha, mas são mais de 2,5 milhões de novos processos trabalhistas todos os anos do país. Isso é absolutamente inaceitável. Então é preciso flexibilizar hoje com muita gente, muitas pessoas permitindo o trabalho em home office. Então, para citar algumas características, algumas mudanças, né? Sem dizer que o Brasil é um país continental, tem muita diversidade nas suas regiões, é preciso flexibilizar, não tenha dúvida disso. A terceirização, na verdade, é a regulamentação do que já acontecia. Não se perde direitos trabalhistas, muito pelo contrário, se regulamenta efetivamente o que já acontecia no mercado. A atividade meio, que já era terceirizada, e agora permite a terceirização da atividade fim, e diga-se de passagem, bom esclarecer ao ouvinte, sem a pejotização. Isso é importante. A pejotização é aquela preocupação que o trabalhador tinha e que a linha de esquerda andou divulgando de forma totalmente equivocada e irresponsável, que é você pegar um colaborador seu, né, demiti-lo, fazê-lo abrir um EI, uma empresa individual, e contratá-lo como CNPJ. Isso não é permitido, isso é pejotização.
O que você pode é terceirizar a atividade fim a partir de empresas especializadas para que você possa contratar pessoas terceirizadas, mas que estão com seus direitos trabalhistas resguardados pela empresa mãe. Então, muito se falou, né, muito se mentiu nesse processo, é bom esclarecer esses detalhes importantes. Bom, aqui no centro da cidade, né, enfim, caminhando por aqui, a gente percebe o comércio, assim, realmente a movimentação de pessoas nas ruas, né, diminuiu bastante e a movimentação, consequentemente, no comércio também. E em São José, assim, dá para fazer uma avaliação, presidente? Olha, dá para fazer uma avaliação e eu aproveitaria até do espaço para dizer para você que as coisas vêm mudando, as pessoas vêm se conscientizando. Eu percebi hoje, conversando com vários associados, que as pessoas se esforçaram e buscaram outras formas de vir ao trabalho. Ninguém ficou em casa sentado, reclamando ou simplesmente dizendo, olha, não tem ônibus, está em greve, eu não vou trabalhar. Não, as pessoas se movimentaram, enfrentaram as barreiras, pegaram carona, pegaram transporte alternativo. O brasileiro, de um modo geral, é um povo empreendedor. É só você observar na SC401, na BR-401, na BR-101, onde houveram as movimentações, foram poucas pessoas aí cooptadas pelos sindicatos para tentar fazer com que a grande imensa maioria da população sofresse. Então eles que possam fazer os seus pleitos, fazer as suas reivindicações, mas sem atrapalhar o direito constitucional que todos nós temos de ir e vir. Isso é um absurdo. Eu espero que nas próximas as forças de segurança trabalhem com a sua equipe de inteligência com antecedência e coloque na mídia e avise, olha, se fizer barreira, se botar fogo, vai ser preso. Porque isso é absurdo. Então, por que nós fazemos as nossas manifestações lá na Beira-Mar, no fim de semana, combinados com a PL, de forma pacífica? Por que as pessoas que são contrárias às nossas ideias, né, porque divergir de ideias não significa que somos inimigos, apenas divergimos de ideia. Por que não podem fazer as suas manifestações da mesma forma? Pacífica, sem queimar pneus, sem interromper estrada. Façam uma manifestação pacífica. Utilizem o exemplo do bem e não do mal. A gente precisa evoluir essa relação. Eu queria aproveitar esse espaço e dizer a você, não é uma guerra de classes, não é a direita contra a esquerda, não é o chamado patrão contra o empregado. Não, são debates de ideologias, de ideias. A gente precisa quebrar esse paradigma que o PT, que a esquerda tenta embutir na cabeça das pessoas, que é uma guerra de classes ou uma guerra de entidades empresariais contra o povo. Não é nada disso. São apenas debates de ideias. E se as pessoas aprenderem a debater isso de forma inteligente, de forma civilizada e educada, nós não teríamos tantos transtornos como tivemos pela manhã e estamos tendo durante o dia todo dessa sexta-feira. Volto a dizer a você, aos ouvintes, um completo absurdo. Ok, presidente. Muito obrigada pela sua participação. Presidente da Enfl CDL de São José, Marcos Souza. Boa tarde ao senhor. Bom final de semana. Eu que agradeço. Boa tarde a você. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde aí a todos os ouvintes.